Bom, olha só. Então vamos começar do zero. Qual que é a ideia hoje? A gente vai trabalhar justamente perspectivas, tá? A perspectiva nada mais é do que uma tentativa de dar ilusão tridimensional numa peça. Tá? Então essa que é a ideia de você desenhar em perspectiva. Então, por exemplo, nas aulas anteriores, principalmente as de vistas, então a vista é uma imagem chapada, puramente bidimensional. Ela tem duas dimensões, largura e profundidade só. Já a perspectiva, a ideia é que ela tenha as três dimensões, né? E a gente pode anotar essas três dimensões. Então, nós usamos nessas aulas em que a gente tinha as vistas, a gente tinha justamente auxiliando a gente imagens em perspectivas. Agora, a ideia é desenhar essas perspectivas e aprender um pouco sobre elas, tá bom? Então, basicamente, o que é uma perspectiva? É uma representação tridimensional. Ela dá ilusão para a gente de profundidade, de 3D, tá bom? Essa que é a ideia. Basicamente, a gente tem vários tipos de perspectivas, né? Então, qual que é a primeira perspectiva que nasceu? Essa chamada cônica ou central. Então, essa perspectiva cônica ou essa perspectiva central, ela nasceu justamente da arquitetura, do pessoal que tinha aí funções de fazer desenhos, né? Então, ela nasceu na Itália, praticamente, tá? Já então essa visão cônica ou essa perspectiva cônica, ela parte do ponto de vista de um observador. Então ela faz o desenho a partir do ponto de vista de um observador que está num plano próximo do que é para ser desenhado. Tá bom? A axonométrica, nome difícil, estranho, mas a perspectiva axonométrica, ela já prevê que essa pessoa que está observando a peça, ela esteja no infinito. Então, as imagens chegam às linhas que você tem que representar, elas vêm do infinito. Dessa forma, essas linhas podem vir de duas formas. Elas podem vir ortogonais, ou seja, perpendiculares ao plano do papel onde eu vou fazer o desenho, ou de forma oblíqua, ou seja, inclinada. Então, aqui nas ortogonais eu tenho novas divisões: isométrica, dimétrica e trimétrica. E na oblíqua a gente tem a cavaleira e a militar. O que ocorre? A gente vai sempre ter uma finalidade. Então, por exemplo, nós em desenho técnico mecânico, a gente usa muito a isométrica e a cavaleira. Né? São as duas vistas que a gente mais utiliza, aí são as mais utilizadas aí no desenho técnico. O pessoal da arquitetura usa algumas cônicas e também dimétrica, trimétrica ou isométrica, dependendo do que ele quer fazer. Tá bom? O pessoal militar, como o próprio nome diz, eles usam aí a perspectiva oblíqua militar. Tá bom? Então, o que é essa perspectiva? É uma técnica de representação e ela foi inicialmente utilizada aí em arte e arquitetura, tá bom? E quem bolou isso aí, quem inventou isso aí, ele inventou um aparelhinho aqui. Ele não foi esse que inventou o aparelho, nem foi o primeiro que citou ou desenhou peças em perspectiva, né, desenhos em perspectiva, mas ele inventou esse aparelho que dá para trabalhar qualquer tipo de perspectiva, com várias inclinações, vários pontos de vista, várias distâncias do observador, né? Então, como é que ela é esse perspectógrafo? Esse perspectógrafo nada mais é do que a imagem que você tem que representar. Então, está aqui a imagem. Nesta imagem tem um furinho central, ó, tá vendo? Em que o observador vai olhar por esse furo e ele vai observar essa imagem pelo espelho, tá? E aí, qual que é a ideia? A ideia é que esse rapaz aqui redesenhe o que ele está vendo pelo espelho, né? Então, ele tem uma vista de perspectiva. Aí você pode ter várias modificações, por exemplo, então, a distância do espelho, a distância do ponto de vista aqui do observador. Esse espelho pode estar inclinado, como a imagem aqui pode estar inclinado. Então, isso vão dar
gerar aí várias perspectivas. Aqui nesses links aqui a gente tem algumas noções de como é que vai surgir isso aí. Vamos dar uma olhadinha lá. Só um instante. Beleza. Então aqui fala um pouco de perspectiva cônica, né? Então quem fez esse perspectógrafo foi esse tal de Bruno Elastic, né? E aqui está o tal do perspectógrafo, tá? Vamos ver se está funcionando aqui. Então, esse ponto O aqui é justamente o ponto de visão da pessoa. Você vê que a gente está modificando esse ponto de visão. Ó. A gente puxa um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para a direita, para a esquerda, subiu. Ó. Então, a gente tem aí vários pontos de vista de como fazer o desenho. Aqui tinha um... Aqui... Tá. E aqui também eu tenho a ideia das dimensões, ó. Então, conforme o meu objeto vai para frente e para trás, eu posso modificar essa dimensão aqui. E o cubo é sempre que a gente pensa em 3D, tá bom? Então o cubo a gente está sempre pensando ele em 3D. Aqui a grelha de perspectiva. O que é a grelha de perspectiva? Seria o plano da gente, tá bom? Ele também é do mesmo professor Card aqui. Normalmente sempre aparece uma imagem aqui. Aí. Aqui tem um vídeo do plano, tá? Mas aqui é o desenho em si, tá bom? Então aqui é o observador, ó. Estou mudando o ponto de vista do observador. Você vê aqui embaixo a grelha, né? Se modificando. Então, coloquei o observador mais para a esquerda. Os quadradinhos se inclinam aí mais para a direita. Coloquei o meu observador central, ó. O que acontece? Meus quadradinhos aí ficam praticamente aí mais quadrados mesmo. Vai jogando ele para a direita, né? Eles vão ficando mais diagonalizados aí, tá bom? Da mesma forma, se eu não me engano, ó, aqui tinha um outro lugar aqui que a gente podia mexer com ele. Ó. Que é a visão da distância aqui, né? Seria onde estaria o nosso espelho. Então isso vai dando maior inclinação aí para nossa grelha, tá bom? Então essa grelha seria onde você vai começar a desenhar a parte do seu plano aí, tá bom? E aí você pode trabalhar várias inclinações, várias, né? Então tudo isso aqui é uma maneira de você fazer o seu desenho. Então, escolhe o ponto de vista do observador, escolhe a distância que você vai estar do seu objeto, e aí você vai criar a sua imagem. Esses dois pontos aí, o desenho e o demais, é o que a gente chama de ponto de fuga, tá bom? Vamos lá, a gente não vai... Quem faz isso basicamente é o pessoal lá de arquitetura gosta disso, e o pessoal dos desenhos, né? Então, que fazem aí pintores, artistas. Então, elas se classificam aí, as perspectivas centrais ou cônicas, ela vai ser definidas, ou elas vão ser classificadas aí, conforme o número de pontos de fuga que eu tenho no desenho. Então, esse desenho primeiro aqui, ó, eu tenho um único ponto de fuga. Então, todas as minhas linhas do desenho saem desse ponto de fuga aqui. Bom, então eu sou observador, estou na frente desse desenho, e aqui eu tenho um ponto de fuga. Você vê bem nos prédios aqui do lado direito, né, em que a altura deles, ó, vai se modificando conforme ele vai chegando no ponto de fuga. Então, quanto mais próximo do ponto de fuga, menor a altura dos prédios. E tudo vai acompanhando, né, essa tendência de ir para o ponto de fuga, tá bom? Já aqui embaixo, em arquitetura muito utilizado, ó, eu tenho dois pontos de fuga. Um ponto de fuga aqui à esquerda e outro ponto de fuga aqui à direita. E com esses dois pontos de fuga, eu estou aqui fazendo o meu objeto tridimensional. Então, dá uma
uma noção aí com 2 pontos de fuga que o meu desenho está se destacando, está saindo fora da imagem, do plano do papel, tá? E quando a gente quer que ele saia bastante do plano de fuga, a gente utiliza aí, ó, 3 pontos de fuga, tá? Então, normalmente esse cara aqui acaba até deformando a imagem, mas ele dá um aspecto maior de saltar do papel, tá? Outras perspectivas é uma perspectiva em que eu tenho infinitos pontos de fuga. É o caso das perspectivas esféricas, né? Então essa aqui totalmente esférica, né? Que é praticamente a imagem que eu vejo no espelho. E aí a gente tem também as cilíndricas, né? Como essa aqui do meio, em que eu tenho o plano cilíndrico na minha frente, tá bom? E aqui o esférico. Esses são obviamente mais difíceis de se realizarem, mas são realizados, tá bom? As perspectivas axonométricas, que acontecem? Elas resultam dessa projeção de linhas, né, em cima do plano. Então eu tenho aqui na parte de cima o objeto e aqui o plano embaixo, o plano que eu vou desenhar. Então lá TT é o plano de desenho. Acima é a peça que eu quero desenhar. E essas linhas paralelas que descem é justamente a projeção, né, de onde vai vir a projeção do meu desenho, tá bom? No caso das cilíndricas oblíquas, né, o que ocorre? Essas linhas são inclinadas, então o meu observador está lá no infinito, por isso que a tendência dessas linhas é serem paralelas, mas eu tenho uma inclinação, né? Então ele está inclinado em relação ao plano. Todas as linhas estão paralelas, mas inclinadas em relação ao plano. Já na perspectiva cilíndrica ortogonal, essas linhas elas são perpendiculares ao plano. Então eu tenho um 90 graus aqui entre o plano TT e essas linhas aqui que vêm lá do observador, que estão lá no infinito, tá bom? Bom, nas perspectivas ortogonais, o que acontece aí? Então, elas são lá vindas de linhas paralelas perpendiculares ao plano do desenho. Essas linhas perpendiculares surgem justamente de um observador que está no infinito, tá bom? Quais são essas perspectivas? Como é que a gente monta elas? Como elas são feitas? Então, a que a gente usa aqui é isométrica. Então, na isométrica, o que acontece? Todos os planos são iguais e têm as mesmas distâncias, os mesmos ângulos. Então, este ângulo da esquerda e esse ângulo da direita são ambos 30 graus. Então, a partir dessa ângulo central de 120, eu faço o meu cubo e toda a imagem, toda a peça que eu vou desenhar vai estar aqui a partir do centro. O nome ISO, né, é de igual. Por quê? Porque todos os lados eu vou usar a mesma proporção, não preciso alterar nada. Então, se você desenhar nessa proporção, com esses ângulos iniciais aqui de inclinação a 30 graus, eu não preciso mudar nada nas minhas dimensões, que o desenho vai ficar perfeito, tá bom? Na dimétrica, um dos ângulos aqui é alterado. Então, você vê que eu tenho aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo A, outro ângulo A e um ângulo B aqui, que é diferente do A. Então, o que ocorre aqui? Basicamente, este B, né? Então, tudo que está representado aqui neste ângulo B, ou tudo que está representado no A, tem que sofrer uma correção para que a perspectiva fique igual. Então, se eu desenho um cubo e não dou uma reorientação, não dou uma proporcionalidade aqui, eu não mudo a constante dela, o que ocorre? Esse cara aqui vai ficar diferente, vai dar sensação de distorção. E esse, por último aqui, ó, da esquerda, é o trimétrica. O que acontece? Os 3 ângulos, ó, são diferentes. Então eu tenho aqui, ó, ângulo A, ângulo B e ângulo C. São 3 ângulos diferentes. Ou seja, quando você vai jogar para profundidade e para comprimento, eu vou precisar aqui fazer uma correção nesses caras, senão eles vão me dar diferença, tá bom?
vai me dar diferença. Vai me dar como se tivesse um cubo, não vai sair como cubo, vai sair como paralelogramo. Tá bom? Nas oblíquas, o que acontece? Eu tenho aí essas linhas que vêm do meu plano paralelo, elas não são paralelas ao plano. Então, elas me dão aí uma noção, né, diferentes, tá bom? Então, a gente vê bem aqui nesse projeto da esquerda. Então, o que acontece aí? Eu vejo que há uma inclinação entre o meu quadro, o papel onde eu estou fazendo, e o meu objeto, tá? Então, eu tenho linhas aqui, ó, que vão de um para o outro, de forma inclinada, tá bom? Na perspectiva cavalheira, que é o que a gente utiliza, a mais normal é que eu utilize o primeiro plano da peça, né, a frente da peça, no plano de 90 graus, zero, sem modificar ele nenhuma, tá? E aí os outros planos a gente faz uma inclinação e uma correção, tá bom? E já aqui, ó, do lado direito, a gente tem aí o que a gente chama de perspectiva militar. A perspectiva militar surgiu justamente lá no exército de Napoleão, quando os primeiros soldados começaram em balões, olhavam lá o terreno onde eles tinham que batalhar e eles faziam os desenhos. Então, esta forma de representar militar, ela dá justamente uma perspectiva de altura, como a gente vê, por exemplo, lá o Google Maps, né? Mas a gente vê a parte do satélite. Então é a perspectiva que a gente tem lá, é praticamente uma perspectiva dessa do tipo militar, tá bom? Então esse é o uso principal delas. Tá bom? Como é que é então para nós a perspectiva isométrica? Então ela é a que a gente vai trabalhar mais junto com a cavaleira. Então, nessa perspectiva isométrica, o que eu tenho que ter? O ângulo central aqui da divisão do meu cubo é 120 graus. Então, aqui eu tenho 120 graus, aqui eu tenho 120 graus e aqui eu tenho 120 graus. Isso me dá que o meu desenho vai partir aqui de baixo, ó, de um ângulo de 30 aqui para a esquerda e um ângulo de 30 para a direita. E como ela é uma perspectiva ortogonal, todas as imagens aqui, todos os lados, eles são paralelos, tá bom? Eles são paralelos. Então isso facilita bastante a gente trabalhar e fazer as peças com perspectivas isométricas. Então a primeira coisa que a gente desenha aí são as nossas linhas de construção a 30 graus com relação ao plano horizontal, uma para a esquerda e outra para a direita, e aí a gente começa, faz o nosso cubo, em cima desse cubo a gente vai fazer o nosso desenho, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo fazer isso aí, tá bom? É bem gostoso. Bom, aqui a gente tem as perspectivas que a gente chama de cavaleira. Então, o que acontece na perspectiva cavaleira? Uma das faces ela vai ser colocada em verdadeira grandeza. Então, a face central, a face da frente aqui, ó, normalmente a face que tem uma maior número de detalhes, tá? E isso é muito utilizado quando, por exemplo, eu não quero colocar detalhes circulares na perspectiva. Então, o que acontece? Se eu usar uma perspectiva isométrica e for colocar um círculo nela, então tem uma peça circular que eu preciso colocar em perspectiva isométrica. O que acontece? Esse círculo vai ficar distorcido na isométrica. Tá bom? E aqui na cavaleira, a ideia é que você coloque o círculo justamente nessa face que vai ser em verdadeira grandeza. Por quê? Porque eu vou desenhar o círculo como ele é, sem alterar. Entendeu? Essa que é a grande sacada de trabalhar a cavaleira. Tá bom? Normalmente, aí o que acontece? As laterais, né? Então, por exemplo, essa aqui é a minha face em verdadeira grandeza aqui de 30 graus. A minha lateral aqui, ó, eu vou inclinar ela 30 graus. E tudo que eu precisar fazer, eu tenho que colocar uma redução para corrigir. Né? Porque se eu colocar a mesma distância aqui que eu estou na face e colocar nas laterais, ele vai sair distorcido. O cubo vai sair distorcido, tá bom? Então, qual que é a redução que a gente aplica? Se eu fizer uma inclinação de 30 graus, a minha redução é de 2/3.
Em 45 graus, a minha redução é de meio. E por isso a gente usa muito 45 graus, né? Porque a redução é fácil, só pegar o valor que você leu e dividir por 2. Né? Tranquilo, não precisa fazer continha nenhuma. Aí outra lá, 2/3 acaba ficando difícil, né? E aqui se eu tenho 60 graus, eu preciso colocar uma redução maior de 1/3, tá bom? Eu posso colocar ângulos maiores aqui de 75 ou de 15 graus. Então, o que acontece? Essas inclinações vão ter reduções, né, correções diferenciadas. Então, lá em 75, a minha redução vai ter que ser maior, ela vai ser de 3/4. E aqui para 15 graus ela vai ser de 1/4, tá bom? Mas a gente não vai trabalhar, normalmente, ó, nós vamos trabalhar aqui com 45 graus, tá? Então 30, 60, não vou castigar. Não vou fazer igual o professor do Giannini, né, que pegava, ele pedia para fazer a trimétrica lá, toda, ó, não.